22, 15 a 22. Esse é o texto para a perícope, então, do Evangelho do domingo que vem. E é interessante, né, que um domingo a mais até iria coincidir com dia 26, é o segundo turno das eleições. Então é momento de nós cumprirmos com a nossa responsabilidade diante do César também, diante do governo, né? E esse texto aqui é um texto bastante conhecido, mas ele tem algumas coisas bem interessantes para a gente comentar, né? A questão do tributo, a questão do imposto, se é lícito ou não é lícito pagar imposto ao governo, né? E a gente pode começar a sequência aí, e acho que até dá para fazer aqui fazer uma leitura primeiro, aí tomando como base a tradução aí do interlinear, que é uma tradução fora de ordem, mas dá para a gente acompanhar, né? A tradução está então indo os fariseus, um plano elaboraram para que a ele pegassem em palavra. É interessante como é que surgiu essa discussão, então, aqui entre Jesus e os fariseus, a respeito do imposto, se é lícito ao cristão, não é, pagar o imposto às autoridades, ao governo ou não. Como é que surgiu, em que contexto surgiu essa discussão? Vocês sabem que os inimigos de Jesus, os fariseus, enfim, os judeus, eles estavam sempre tentando armar alguma coisa para Jesus, né? Sempre tentando preparar uma armadilha para então ver se Jesus caísse nessa armadilha e eles pudessem fazer uma acusação. E esse texto aqui, Lucas, por exemplo, Lucas também registra, além de Marcos, Lucas registra isso em Lucas 20 a 26, e é interessante que o evangelista Lucas coloca esse texto como uma sequência, ou imediatamente, a parábola que Jesus contou dos lavradores maus. Eu não sei se vocês já não estudaram na perícope a parábola dos lavradores maus. Deve ter estudado, né? E naquela parábola dos lavradores maus, aquele dono da vinha que arrenda, né, e aí ele manda os seus servos e são espancados, e no final ele manda o próprio filho. E então o relato de Lucas aqui, desse texto aqui, ele é imediatamente após a parábola dos lavradores maus. E evidentemente, por que ele está aqui nesse contexto, né? Os judeus, os fariseus e todas aquelas autoridades religiosas e aqueles que ouviam a Jesus, eles podiam ser tudo, menos burros, né? Eles logo perceberam que a parábola dos lavradores maus, Jesus havia contado exatamente para eles, para com isto descrever tudo o que eles tinham feito, né? Quando Deus tinha mandado os profetas, que também foram maltratados, e finalmente mandou o seu filho. Então, o que aconteceu, né? Então, os fariseus, eles vão, como diz aqui no versículo 15, e eles preparam um plano para pegar Jesus numa palavra. E é interessante esse versículo 15, porque ele vai deixar assim bem claro, né, que tipo de plano foi este preparado pelos fariseus. Eles armam realmente qual é o objetivo deles aqui? O objetivo deles é exatamente que Jesus se traísse por alguma coisa que Jesus falasse, né? Que eles pudessem mais ou menos dizer assim: as tuas palavras te condenam. Então, esse foi o plano que eles preparam agora, e nós vamos ver a sutileza deles, a esperteza deles, como é que eles chegam
junto a Jesus no objetivo de fazer funcionar aquele plano que eles prepararam para pegar Jesus numa palavra, pegar Jesus em palavra. Então vejam que no versículo 16 diz assim: e enviam, apostelos enviam a ele os matetas autor, os discípulos deles, discípulos dos fariseus, metaton herodionon legotes, com os herodianos, dizendo. E aqui é interessante a comitiva que se dirige a Jesus. Vão os discípulos dos fariseus e vão junto com eles aqueles que eram chamados de os herodianos. Por que vão esses dois grupos? E aí vocês começam a perceber a esperteza deles. Tá? Os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os amigos dos poderosos religiosos de Israel, do Sinédrio e assim por diante. Então, os fariseus eram aquelas pessoas que estavam muito próximas dos poderosos religiosos de Israel. E quem eram os herodianos? Os herodianos, era mais ou menos um tipo de um partido, Os herodianos esperavam que realmente toda a linhagem de Herodes se perpetuasse no governo, mas os herodianos eles tinham uma característica: eles eram amigos dos romanos, eles eram amigos dos políticos romanos. Tá? Então agora percebam esse grupo que chega a Jesus. Qual era o objetivo deles? O objetivo deles, o plano deles, era pegar Jesus numa palavra, para poder acusar. Então chega um grupo, que são os amigos dos poderosos religiosos de Israel, esperando que, se Jesus te dissesse alguma coisa que viesse contra a religião judaica, os fariseus, aqui nós te pegamos. Por outro lado, vem os herodianos também. Aí, se Jesus dissesse alguma palavra que fosse contra os romanos, que eram os que dominavam a região naquele momento, então, imediatamente os herodianos, que eram amigos dos romanos, eles poderiam chegar às autoridades romanas e dizer: ele está falando isso aqui. Então, a esperteza, a esperteza, mais ou menos aqui o que é? PT e PSDB aqui, Vamos do PT e vão do PSDB falar com Jesus. Bom, se Jesus disser alguma coisa que fira aos interesses do PT, ele está falando mal, vamos te acusar. Se Jesus falasse alguma coisa que ferisse aos interesses do PSDB, então Jesus falou isso, vamos te acusar também. Então foi bem bolado o plano deles, Muito bem pensado. Aí vejam como é que eles chegam. Eles chegam dizendo para Jesus: Mestre, sabemos que verdadeiro és, e o caminho de Deus em verdade ensinas, e não importa a ti acerca de ninguém, pois não olhas para a aparência das pessoas. Então é interessante aqui como é que eles chegam, Eles chamam Jesus de mestre. Bom, na verdade é interessante que Jesus ele não se importa de ser chamado, ele não se incomoda de ser chamado mestre, Jesus não se incomoda, Jesus não rebate o fato dele ser chamado de mestre. Mas qual é a intenção deles, dos que vieram falar com Jesus? Qual é a intenção deles ao chamar Jesus de mestre? A intenção está bem clara. No momento que eles atribuem esse título a Jesus, eles chamando Jesus de mestre, eles estão definindo Jesus como o quê? Como alguém que ensinava. Define Jesus como alguém que ensinava. E era exatamente isto que eles queriam. Por que eles queriam? Porque eles queriam pegar Jesus pelo seu ensino. Então eles chegam chamando Jesus de mestre, definem Jesus com esta palavra. Bom, quem é o mestre? O mestre é alguém que ensina. Então,
Jesus não rebate o fato de ser chamado de mestre, né? Jesus aceita ser chamado de mestre. E isso, à primeira vista, no primeiro momento, isso dá argumento para os judeus, para as pessoas que vieram procurá-lo. Por quê? Olha, nós chamamos ele de mestre, ele ficou quieto, ele realmente se considera um mestre. Bom, se ele é um mestre, ele está ensinando. E agora vamos ver, né? E aí vem todo o plano. Bom, já que ele está ensinando, o que nós podemos pegar do seu ensino para depois acusá-lo, ou diante dos judeus, ou diante dos romanos, né? Então, é uma artimanha que eles usaram, muito interessante, né? E a intenção que eles dizem, sabemos que és verdadeiro e ensinas, e o caminho de Deus em verdade ensinas, né? Eles estavam dizendo aquilo ali da boca para fora, né? Eles não criam isso. Eles não estavam confessando que eles criam que Jesus era verdadeiro, né? Realmente estavam dizendo isso da boca para fora. Mas o que eles estavam falando realmente era verdade, né? Jesus é verdadeiro, ele vem da parte de Deus, ele ensina o caminho de Deus. Então, mesmo eles não crendo, eles estavam confessando uma verdade. E aí é interessante que eles dizem assim, ali no versículo 16, eles dizem, sem te importares com quem quer que seja, porque não molhas a aparência dos homens, né? O que será que eles estavam querendo, onde será que eles estavam querendo chegar quando eles dizem assim para Jesus, sem tu te importares com quem quer que sejas, porque tu não olhas a aparência de homens, né? A partir disso, talvez eles esperassem, por exemplo, que Jesus dissesse que era lícito pagar o imposto a César. Por quê? Eles fazem um elogio a Jesus, diz, não, para ti não te importa a aparência de ninguém, não te importa. E se Jesus, por exemplo, ali dissesse, não, vamos lá e paguem o imposto do César, simplesmente respondesse isso aí, né, eles talvez poderiam acusar a Jesus de, por temor a César, ou por querer ficar bem com o imperador, né, dizer que era lícito pagar o imposto, né? Mas, na verdade, o problema dessa pergunta era a maldade que acompanhava. Eles não estavam buscando o ensinamento de Jesus. Eles não chegaram e disseram, ó, mestre, nos ensina, com toda a humildade. Não, eles chegaram carregados de maldade. A pergunta deles, ela tinha um outro objetivo, né? Um outro objetivo. A pergunta deles era fazer com que Jesus caísse na armadilha deles e acabasse, né, dizendo alguma palavra que servisse então de motivo para eles o acusá-lo, ou diante dos judeus, ou diante dos romanos, né? Por exemplo, vamos imaginar, se Jesus simplesmente dissesse que era lícito pagar o imposto a César, o que eles iriam fazer? Eles iriam acusar Jesus de ser amigo dos romanos e de ser inimigo do povo. E com isto, eles iriam desqualificar Jesus como mestre, né? Eles poderiam dizer, por exemplo, olha, esse homem aí que está se apresentando como um mestre, que diz que veio de Deus, que ensina os caminhos de Deus, esse homem não é nada disso. Por quê? Porque ele está ensinando que é lícito pagar o imposto ao César. E com isso ele se faz amigo dos romanos e vai contra o povo. Além do que, tem um outro detalhe aqui. Tem um outro detalhe também que é importante a gente lembrar. Isso interessava muito aos judeus, especialmente para os fariseus e mais ainda para um outro grupo mais radical dos fariseus, que eram os zelotes, né? Os zelotes inclusive usavam da força para tentar libertar a Judéia dos romanos.
pagar tributo a César significava o quê? Como é que o imperador romano se apresentava na época? Como é que as pessoas olhavam para o imperador romano? Como é que os romanos, ou o imperador, fazia questão de ser visto pelo povo? Como é que o imperador romano se apresentava? Como um Deus, como uma divindade. O imperador romano era visto como divino, como um Deus. Então, no pensamento dos judeus, por exemplo, no pensamento dos zelotes, ou no pensamento dos fariseus, pagar imposto ao César, pagar imposto ao imperador, de uma certa maneira, significava dar dinheiro para um Deus falso. Dar dinheiro para um ídolo. Não é? Era visto como uma atitude idólatra, o fato de pagar imposto para o César, já que o César, o imperador, né, ele se apresentava como Deus. Então, na opinião de alguns judeus, isso realmente significava estar dando dinheiro para um Deus falso. Vejam bem como é que a coisa ia longe, né? Como é que a coisa ia bem longe. Bom, se Jesus dissesse que não era lícito pagar, iriam acusá-lo onde? Diante dos romanos. Iriam acusá-lo diante dos romanos e iriam dizer mais ou menos assim: olha, esse homem se faz de mestre, se apresenta como mestre, diz que vem da parte de Deus, que ensina os caminhos de Deus, mas o que ele está fazendo? Ele está ensinando a desobediência e está incitando o povo a ser um povo insubordinado, porque ele está ensinando que não é lícito pagar o imposto ao imperador. Perfeito o plano, né? Parece que botaram Jesus aqui contra a parede agora, né? Se ele dissesse uma coisa, né, é aquela história: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se ele dissesse, é lícito, olha como é que esse cara está ensinando isso, né? Agora, se ele dissesse, não é lícito, como é que ele está ensinando? Ele está ensinando então que o povo deve se insubordinar, não deve pagar os impostos, deve se revoltar. Então, realmente um plano assim, do ponto de vista, eu fico imaginando, né, provavelmente quando eles bolaram esse plano, eles pensaram: dessa aqui ele não escapa. Agora ele não escapa, né? Porque não tem. Se ele se virasse para um lado, vinha uma acusação de um tipo. Se ele se virasse para o outro lado, vinha a acusação do outro tipo. Então, aparentemente, Jesus estava sem saída aqui, né? Mas como é que continua? Aí vejam o que Jesus diz aí, né? No versículo 18: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? E aqui, né, tem 3 alunos do segundo ano, aqui tem um do terceiro. Vamos lembrar um pouquinho a comunicação dos atributos aqui, né? Conhecendo-lhes a malícia, quer dizer, Jesus conhecia o que estava no coração deles. Por que ele conhecia? Porque ele era onisciente, né? Onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Bom, mas era um homem onisciente? Não. O homem não é onisciente. Mas ali é o Deus e homem que estava, o Deus homem que estava na frente daqueles inimigos, né? Então, a onisciência, que é um atributo da sua natureza divina, comunicada à natureza humana, e a natureza humana, então, tem essa onisciência que ela recebe por comunicação, e a partir disto, Jesus pode conhecer a malícia. É interessante esse conhecer aqui, não é que Jesus ficou desconfiado. Será que esses caras aí não estão querendo vir com uma armadilha? Não era ficar desconfiado, era conhecer realmente. Era a capacidade de saber o que estava no coração daqueles inimigos, né? E isso Jesus o tem como verdadeiro Deus, mas sendo Deus e homem ali, então a onisciência, que é um atributo da natureza divina, é comunicado à natureza humana.
E aí Jesus responde: por que vocês estão me experimentando? Hipócritas, né? Hipócritas. Você sabe qual é a origem da palavra hipócrita? Qual é a origem do termo hipócrita? Né? A palavra hipócrita, né, na verdade, é um personagem que aparenta uma coisa, mas que na realidade ele é outra coisa completamente diferente, né? Então esse é o hipócrita. E sem dúvida nenhuma que esse é um dos tipos mais perigosos de pessoas. Cuidado com os hipócritas. Nem sempre a gente vê. Jesus sabia, né? Porque ele podia olhar no coração, mas nem sempre a gente tem essa capacidade de perceber uma hipocrisia. Mas a hipocrisia realmente é um perigo, porque o hipócrita é aquele que se apresenta diante de você com uma máscara, né? Então você vê a máscara da pessoa, mas por detrás daquela máscara existe alguma coisa que é bem o contrário do que aquela máscara traz, né? Por exemplo, eles se apresentaram ali como chamando Jesus de mestre, bajulando a Jesus, dizendo, aparentemente demonstrando que realmente eles estavam ali para conhecer o que Deus tem a dizer sobre a situação. Aparentemente eles estavam confessando que de fato Jesus é um mestre que vem da parte de Deus. No entanto, isso era só a máscara, isso era só a aparência, né? O que essa aparência escondia? Escondia toda uma maldade, toda uma maldade. Então o hipócrita se caracteriza por isso, né? O que ele esconde sempre é ao contrário do que ele demonstra, né? Sempre ao contrário. O hipócrita, ele demonstra uma coisa, mas o que ele está escondendo é sempre o contrário daquilo que ele demonstra. Então eles estavam demonstrando ali muito apreço por Jesus, muita admiração por Jesus, mas na verdade o que eles tinham era carregado de ódio, né? Com o objetivo de pegar Jesus aí numa palavra. E aí o que Jesus faz, né? Interessante, o que Jesus faz? Jesus pede uma moeda, a moeda que era a moeda do imposto, né? E trouxeram então para ele um denário, que era essa moeda do imposto. E o que tinha? De um lado tinha cunhada a imagem do imperador, que é o que Jesus diz ali no versículo 20, de quem é esta efígie de inscrição? E aí eles respondem, de César, do imperador, né? Do imperador. E agora é interessante o que caracteriza a resposta de Jesus. Jesus então diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-se fora. O que Jesus mostrou na sua resposta para eles? Jesus mostrou, em primeiro lugar, vocês estão misturando as coisas. Vocês estão misturando as coisas de César e as coisas de Deus. E não é possível misturar isto aí, né? No versículo 16, eles confessaram que Jesus ensinava o caminho de Deus, que Jesus era mestre, mas não era realmente o que eles desejavam conhecer. O que eles queriam era pegar Jesus por uma palavra. Então, é interessante isto aqui, o que Jesus faz, né? Vamos examinar um pouquinho o que Jesus faz. Em primeiro lugar, Jesus não tira a autoridade de César. Lembram o que eles buscavam que acontecesse? Buscavam uma palavra de Jesus para, por exemplo, ir lá para os romanos e dizer, esse homem está ensinando a rebeldia contra o César. Este homem está ensinando a insubordinação ao governo. Esse homem está ensinando
a não cumprir algo que o governo romano impõe, que é o imposto. Bom, então o que Jesus faz? Jesus não tira a autoridade do governo. Jesus não tira a autoridade de César, né? Jesus manda dar ao governo o que o governo, pela autoridade que tem, ele requer. E este um ensinamento aqui muito importante para nós, que Jesus não quebra o princípio da autoridade com o ensino de uma desobediência ou de uma insubmissão, né? Jesus não quebra, Jesus deixa a coisa muito clara. E Jesus procura mostrar para eles que a questão não é misturar as duas coisas, misturar Deus com o imperador aqui, não. São coisas completamente distintas, né? Coisas completamente distintas. Então Jesus diz: dei a César, dai pois a César o que é de César. E é interessante uma questão linguística aqui nesse versículo 21, né? Você tem o texto grego aí, né? Vocês também têm? Vocês podem ver no versículo 21 ali, né? Que aparece ali o verbo apódote, né? Tote lege autois, apódote urta Caesarus Caesari. Apódote, né? A tradução aqui, entregai, mas esse verbo vem do verbo apodidomi, né? E é um imperativo aqui. Esse entregai aqui também, ele tem o sentido que também ele pode ser traduzido por devolver. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Entreguem para o imperador aquilo que é do imperador, ou devolvam para o governo aquilo que é do governo. Devolvam ao governo o que é do governo. E é interessante aqui o que isso aqui nos traz de ensinamento prático, né? Uma das coisas que a gente mais geme, e vocês talvez não estão nessa situação ainda, mas daqui a uns anos vocês vão estar. Uma das coisas que a gente mais geme como povo é pagar impostos, né? Porque a carga tributária é bastante grande, você paga impostos, alguns são justos, outros não são justos, né? Mas então o termo aqui, entregar ou devolver para o governo o que é do governo, nos faz perceber um pouquinho o que é um imposto. O que é um imposto, né? E lendo um pouquinho e pesquisando aí sobre esse apodídome aí, quando estava preparando esse texto, né? Isso aí me ajudou bastante. O que é realmente um imposto? Essa ideia de devolver ao governo o que é do governo pelos impostos. O que é um imposto, né? Na verdade, por exemplo, o governo ele emprega dinheiro seu para beneficiar o cidadão. Por exemplo, segurança, enfim, uma série de coisas, estradas, enfim, né? Tanta coisa que é dinheiro do governo, que o governo emprega isto para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, para nós podermos viver, né? Então é como se o governo emprestasse dinheiro, né, em forma de coisas que ele realiza. E aí o que nós fazemos com os impostos? Com os impostos nós estamos devolvendo aquilo que é do governo. Mas é do governo para quê? Não para os governantes encherem o bolso. Tá? É do governo para o governo continuar girando com aquele dinheiro para, enfim, fazer melhorias e tornar possível a vida. Então, o imposto, claro que por causa do pecado, tanto de governados quanto de governantes, muitas vezes ele é mal visto, ele é mal utilizado, né? Mas o imposto aqui que Jesus deixa muito claro: entreguem para o César o que é de César.
entreguem para o governo. Isso não é de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, isso não é de vocês, isso é do governo. Entregue, devolvam para o governo o que é do governo. Tá? Bom, com esta resposta, o que Jesus faz? Jesus aí tira o argumento dos herodianos. Tá? Por quê? Porque com esta resposta de Jesus, os herodianos, eles não tinham condições de chegar lá no ouvido das autoridades romanas e dizer, olha, esse homem está pregando uma desobediência, uma insubordinação, ou está ensinando ir contra as leis, está ensinando a não pagar impostos e assim por diante. Então, com essa resposta, Jesus cala a boca de um grupo que veio preparar a armadilha para ele. E aí o que mais Jesus diz? E a Deus o que é de Deus. Tá? O que Jesus queria dizer com isto aí? Né? Com isto, Jesus estava agora fechando a boca dos fariseus. Por quê? Jesus estava dizendo assim, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Né? O que é de Deus? A Deus é a adoração, a verdadeira adoração. Né? No momento que você está pagando imposto, você não está adorando um Deus falso. Você não está adorando o imperador que se fazia Deus. Não, o imposto é do governo. Né? Você, agora, então o que você deve fazer em relação a Deus? Dá a Deus o que é de Deus. Então, o imposto não era para Deus, o imposto era para o governo. Mas a adoração não era para o governo. A adoração era como se pagar imposto fosse uma atitude que fosse contrária à vontade de Deus, como se pagar imposto fosse algo que significasse não adorar apenas a Deus, mas adorar um ídolo, e Jesus deixa bem claro isso, que não é. Né? Pagar imposto é dar para o governo o que é do governo. Agora, façam as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Deem ao governo o que é do governo, mas deem a Deus o que é de Deus. Quer dizer, a Deus vai a adoração, não ao governo. Ao governo vai o imposto, não a Deus. Né? E assim, no momento que Jesus diz isso aqui, não é? Ele também ele fecha a boca dos fariseus. Por quê? Porque a partir disso os fariseus não tinham condições agora de chegar nas autoridades religiosas e dizer, esse cara que se faz aí passar por mestre, ele está ensinando, é a favor de uma adoração a um Deus falso, que seria o imperador, no momento que ele diz que deve-se pagar o imposto. Né? E Jesus deixa bem claro, não. O que é de Deus? A adoração a Deus, como único Deus. Então, isso vai a Deus. Mas, ao mesmo tempo, o que é do governo? É o imposto, isso vai para o governo. E diante disso acontece o que o versículo 22 aí fala. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o foram. Quer dizer, eles vieram com o objetivo, provavelmente vieram convencidos de que agora sim Jesus não iria escapar, iriam pegar Jesus ali por uma palavra, né? E eles voltam admirados e vão embora, porque realmente o plano deles não deu certo. Então, se nós, por exemplo, trouxermos para a nossa realidade de hoje, não é? Está muito claro aqui o princípio também daquilo que Lutero depois trabalha, que é a doutrina dos dois reinos, né? Onde não existe uma mistura dos dois reinos, né? Que é o reino da mão direita, que Lutero fala, que é o reino onde Deus reina através da sua palavra, através do Evangelho, com a sua graça, que é o reino que nos traz, por meio de Cristo, tudo que nós precisamos para a nossa salvação, mas ao mesmo tempo o reino da mão esquerda, né?
E aí é ética, né, o Josué? O reino da mão esquerda, que também é de Deus, Deus também, o reino da mão esquerda também é de Deus, só que no reino da mão direita, que é a sua igreja, Deus age através do Evangelho. No reino da mão esquerda, Deus age através da lei. Só que esta lei, Deus delega, né? Deus delega esta lei, por exemplo, ao governo, aos pais, aos patrões, enfim. Mas ali Deus também governa. E não pode haver uma mistura. Por exemplo, uma mistura que é feita... Você sabe que os testemunhas de Jeová, em nome da religião, eles se negam a servir o exército. Sabiam? Os testemunhas de Jeová se negam a... E me parece que até eles são liberados do serviço militar. Mas por que eles se negam a servir o exército? Em nome da fé. Em nome da fé. Então, o que eles estão fazendo aí? Uma mistura dos reinos. Uma mistura dos reinos. Como se eles dissessem assim: o testemunho de Jeová não é cristão, mas vamos pegar o nosso caso. Como se alguém dissesse: não, eu sou cristão, então pelo fato de eu ser cristão, a minha fé não me permite servir ao exército. É uma mistura. E essa mistura, ela não deve acontecer, né? E por isso que Jesus diz: não, a Deus o que é de Deus, todo culto a Deus e ao governo. Por quê? Porque o governo tem autoridade, tá? Que tipo de autoridade o governo tem? Uma autoridade que ele recebe de Deus, é uma autoridade delegada, nós chamamos, uma autoridade para tornar possível o mundo aqui, porque se não tivesse a autoridade seria inviável viver. Então, o que é para o governo é para o governo, o que é para Deus é para Deus. E as duas coisas caminham juntas, e os dois reinos pertencem a Deus, né? Qual é o único momento em que alguém, um cristão, por exemplo, em nome da sua fé, ele pode dizer: aqui eu vou contra o governo? Pode chegar esse momento? Pode chegar esse momento, né? Um momento, por exemplo, em que da parte do governo vier uma lei ou vier uma ordem que contraria o quê? Contraria a vontade de Deus, contraria a palavra de Deus, né? E isso está muito claro lá no início de Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando as autoridades mandaram os discípulos calar a boca, os apóstolos calar a boca, e não que deviam falar, mas no nome de Jesus. E aí foram presos, né? E aí Pedro diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa é a única ressalva a esta palavra de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a única ressalva. Se vier da parte do César, se vier da parte do governo, alguma ordem, não é, que vá contra o que Deus nos diz, aí vamos seguir o que Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eu não posso, em outros casos, eu não posso, em nome da minha adoração a Deus, negar ao governo aquilo que é direito do governo, que é a autoridade do governo, né? Mesmo que seja mal usado, né? Eu não vou pagar impostos porque isso aí serve para alimentar a corrupção e tal. Não, isso não justifica. É aquela história, o mau uso da coisa não torna a coisa ruim. O mau uso da coisa não torna a coisa ruim, tá? Por exemplo, o dinheiro não é ruim. Agora, o mau uso do dinheiro torna o dinheiro ruim, né? Qualquer outra coisa. Então, a autoridade que o governo tem, a autoridade não é ruim, ela vem de Deus. Agora, o mau uso da autoridade pode tornar a coisa ruim, mas não invalida a coisa.
se a autoridade, se um governo faz mau uso da autoridade, não invalida o princípio da autoridade, tá? O fato de fazer um mau uso. E por isso, quem sabe lá os romanos que dominavam toda a região da Palestina ali na época, né? E os caras, pô, mas como é que nós vamos pagar impostos para esses caras que estão nos oprimindo aqui, estão nos mantendo aqui debaixo quase que de uma escravidão? E Jesus diz, pague, isso é deles, né? E isso não contamina a adoração para Deus. Então eu acho que esse é um belo texto, a gente ouve muito falar isso aí, dai a César o que é de César, né? Mas é bom a gente saber em que contexto ele apareceu e de que maneira Jesus encaminha a situação para mostrar para nós, ainda hoje, como cristãos, qual deve ser o nosso posicionamento diante das coisas que são do governo e diante das coisas que são de Deus. Não se mistura, tá? Não se mistura, e uma não invalida a outra. Nem o que é do governo invalida o que é de Deus, nem o que é de Deus invalida o que é do governo, a não ser que alguma coisa do governo venha contrariar explicitamente alguma ordem de Deus ou alguma coisa contrária à sua palavra. Aí sim nós temos todo o direito diante de Deus de não dar ao governo aquilo que o governo requer. Mas numa outra situação, as duas coisas caminham lado a lado. Então era mais ou menos isso. Eu acho que esse texto é um belo texto para a gente refletir, muito prático, né? É um texto que se aplica bem para a disciplina de ética, né? O Josué. Alguma pergunta de vocês? Alguma observação aí? Linguisticamente não tem nada difícil, ele é um texto simples, apenas chamei a atenção para o apóstolo, que é aquele ali que é o entregar, e até no sentido de devolver ao governo. O resto não tem nenhuma questão ali difícil que precisasse ser comentada. Então ele é um texto bastante claro também linguisticamente. Alguma observação, alguma pergunta de vocês aí sobre o que a gente falou? Vamos pagar imposto então? Eu fico revoltado cada ano quando eu tenho que pagar imposto de renda, né? Mas eu não posso dizer, olha, porque eu sou cristão, eu acho que isso aí é uma injustiça, eu não vou pagar, não. Como é que será? O mau uso da coisa não invalida a coisa. Isso aí é, simplificando assim, por exemplo, se você tiver uma pérola, a pérola sempre vai ser pérola. Tanto faz se ela está na mão de uma pessoa honesta, e se ela estiver na mão de um ladrão, ela sempre vai ser pérola, né? Então, o mau uso não invalida a coisa em si. Não vou pagar imposto porque os caras roubam e fazem isso, usam mal. Não invalida. E era mais ou menos o que os fariseus estavam esperando que Jesus dissesse, né? Ele que se apresentava como mestre de Deus, daqui a pouco ele dissesse, não, vocês não devem pagar e tal. Isso aí significa também cultuar a um Deus falso, a um ídolo, vai contra a religião, vai contra a doutrina, enfim, né? Mas Jesus não. Jesus realmente mostra claramente a divisão que há entre as duas coisas aí. Entre as duas coisas. E isso é interessante também, às vezes se aplica, por exemplo, nas mínimas coisas, também no nosso dia a dia como igreja, às vezes, no nosso dia a dia, né? Essa questão dos dois reinos. Os dois reinos são de Deus. No reino da direita, que é o reino da graça, Deus governa pelo seu evangelho. Mas no reino da esquerda, Deus governa pela lei. Deus
governa pela lei. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do nosso seminário, né? Se daqui a pouco o diretor, independentemente de quem fosse o diretor, se você tem um regimento aqui, né? Você tem um regimento, aí esse regimento é quebrado, e aí a direção do seminário faz quem quebrou esse regimento cumprir as penas da quebra do regimento. Aí o cara vai dizer, mas nós não estamos numa igreja. Diretor, o senhor está sendo muito legalista, né? O senhor não deveria ser mais evangélico aqui. Não. São dois reinos diferentes, né? O evangelho só trabalha aqui no reino da mão direita, no meu relacionamento com Deus, né? Que o evangelho me traz a boa notícia de que eu sou perdoado por meio de Cristo. Agora, nas coisas aqui desse mundo, eu venho da esquerda, tem leis, né? E aqui Deus governa. Deus governa pelas leis. Às vezes elas são injustas, tem que trabalhar, tem que dialogar, tem que propor talvez a supressão de uma lei, uma inclusão de outra, né? Elas podem até ser injustas, mas é uma forma de também Deus governar, só que é como nós chamamos, através da lei delegada. A lei que Deus delega, Deus entrega para aqueles que estão na função de autoridade fazerem cumprir. E o César não era diferente. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos 13, que todo homem deve estar sujeito às autoridades, quem era a autoridade na época de Paulo? Nero, um dos mais sanguinários, que deu uma festa no palácio dele lá em Roma, de noite, e as tochas foram cristãos incendiados, amarrados num poste, e colocaram lá um óleo lá, botaram fogo, e foram as tochas que iluminaram. Um terrível. E aí Paulo disse assim, não, vamos nos insubordinar contra Nero, não. Eu acho que Jesus, seguindo o princípio aqui deixado por Jesus. Muito bem, é isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu acho que tem logo a seguir um outro também, acho que dia 27 aqui.